agora faltam 5 minutos para as 4 da tarde e nós regressamos com cirurgia vascular. Ainda vamos abrir as portas deste espaço para ouvir todas as suas dúvidas. Para isso precisa primeiro de marcar o número de telefone 22-508-3297 para inscrever-se ou também de escrever a sua questão, partilhar connosco o seu testemunho, dividir a sua opinião e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Isto porque para quem sofre de derrames há uma nova abordagem terapêutica, o laser transdérmico, uma técnica inovadora que vamos conhecer precisamente com o pormenor e depois, portanto, estamos aqui disponíveis para ouvir todas as suas questões. Está connosco a doutora Sandrina Braga, médica especialista em cirurgia vascular no Grupo Trofa Saúde, Hospital Braga Centro, Braga Sul e Alfena. Obrigada, Sra. Doutora, por juntar-se a nós nesta tarde. É um gosto recebê-la. Obrigada também por depois estar disponível para ouvir quem nos acompanha. Portanto, vamos falar de derrames, varizes, como tratar, quando e quais são os principais fatores de risco. Estamos a falar de uma grande percentagem da população que se apresenta com varizes e derrames também. E é um grande incómodo, não é? Verdade, sim. Sim, a importância de falarmos desta patologia é exatamente essa. É por ser uma doença muito frequente. Nós estamos a falar de um atingimento de 35% da população adulta, portanto é muita gente que tem estes problemas de veias que vamos falar hoje e realmente tem alguma prevalência do sexo feminino, 60% para 40% de homens, mas atinge ambos os grupos. E quais são os principais fatores de risco? Já percebi que ser mulher é um deles. Certo, exatamente. Ser mulher é um deles, sim, mas de facto esta doença venosa crónica, porque este problema de varizes e derrames enquadra-se neste quadro mais abrangente da doença venosa crónica, ocorre desde logo porque estas veias das pernas têm um trabalho muito ingrato que é permanentemente levar o sangue dos membros inferiores, portanto das pernas, na direção do coração, feito este trabalho maioritariamente contra a gravidade. Portanto, é assim uma sobrecarga muito grande para estas veias que são estruturalmente frágeis e, portanto, facilmente sofrem danos ao longo da vida. Realmente o sexo feminino é um fator de risco para a prevalência da doença. Também vemos que pessoas que têm história familiar de varizes frequentemente também têm essa herança genética. Portanto, tem aqui um peso de hereditariedade em que muitas vezes vemos famílias em que a pessoa tem varizes e já a sua mãe e a sua avó, também de sexo masculino, também tinham varizes. Portanto, esse é um dos fatores. Também a hereditariedade. Depois temos outros fatores, como também associados ao sexo feminino, o facto das gravidezes, e sobretudo se forem mais que umas, também são momentos em que as pernas estão sujeitas a muita pressão. E depois temos outros fatores, como o facto da pessoa passar muitas horas de pé ou sentada imobilizada, em que não há grande ajuda muscular ao retorno do sangue na direção do coração, o excesso de peso, o sedentarismo, são assim vários fatores que realmente vão contribuir para a prevalência tão grande desta doença na população. E além da questão estética, que tem um peso enorme também aqui, que outros sintomas as pessoas se queixam? Sim, então, às vezes, numa fase inicial da doença, as pessoas referem um cansaço, um peso, um mal-estar nas pernas, sobretudo abaixo dos joelhos, mais ao final do dia e pior em alturas de maior calor. Pronto, geralmente é assim o sintoma mais frequente, esta dor com este tipo de características e às vezes é isso que alerta as pessoas. Alerta e muitas vezes até não, acaba por funcionar ao contrário, porque a pessoa habitua-se a este padrão de dor e quase achar que é normal estar cansada ao fim de um dia de trabalho e às vezes é um sinal que alguma coisa está menos bem. Portanto, às vezes esta dor tem que ser valorizada. Depois temos, à medida que a doença avança, manifestações, sinais de doença, não é? Em que nós conseguimos, ao observar as pernas, vemos os derrames, as aranhas vasculares ou então, à medida que a doença progride, varizes mais salientes, não é? Papos de varizes, inchaço dos tornozelos ou das pernas até aos joelhos e depois começam a surgir mais tardiamente alterações da pele secundárias a este excesso de pressão deste sangue que devia retornar ao coração e que não está a ser feito de forma adequada. Depois começam a aparecer lesões escuras na pele, manchas, que tornam a pele muito fina e muito frágil e que levam ao aparecimento de úlceras venosas. Que assim é o estádio mais grave da doença, quando realmente aparecem estas feridas nas pernas que são de difícil cicatrização e que nós ajudamos para que cicatrizem, mas que realmente demoram a cicatrizar e recidivam facilmente. Por isso é que é tão importante tratarmos atempadamente. Ora, aí está. Sra. Doutora, como é que é feita esta avaliação para perceber quando é que se deve, de facto, atuar, tratar? Sim, pronto, desde logo, não é? Este tipo de iniciativas são importantes para consciencializarmos a população da doença e da gravidade que ela tem. Porque se em estádios muito iniciais, quando falamos na parte mais de derrames e de varizes, é uma doença ligeira e menos grave, percebemos que é uma doença progressiva, que é uma doença evolutiva. Portanto, é importante que nós sejamos atentos e que intervenhamos atempadamente.
E neste processo, realmente, a intervenção da cirurgia vascular é fundamental. Portanto, a partir do momento em que há uma suspeita da doença venosa, é necessário uma avaliação em consulta, em que nós, na consulta, vamos falar com a pessoa, perceber os sintomas que tem, os fatores de risco e corrigir aqueles que podemos corrigir, e depois pedir exames adequados. Normalmente, um exame que nós pedimos com regularidade é o ecodoppler, que é uma ecografia, um exame fácil de fazer, um exame de fácil acesso, e nessa ecografia nós definimos como se fosse, como eu explico aos doentes na consulta, definimos como se fosse um mapa, não é? Aquilo que está a funcionar menos bem, e a partir desse mapa que nós estabelecemos de início, podemos perceber aquilo que devemos fazer para corrigir depois e para ajudar. Isso é logo assim, o fundamental é fazer um diagnóstico adequado para a doença que temos à nossa frente, não é? Depois, controlar a parte dos sintomas, e isso podemos fazê-lo quer com medicação, quer com meias elásticas, e depois, em função de realmente das queixas do doente e daquilo que o ecodoppler nos mostra e dos sinais de doença que nós observamos ao fazer a avaliação completa das pernas, referir qual é o melhor tratamento em função da situação que temos em particular. E quais são os resultados que estão aptos a esta técnica? Portanto, nós depois temos então que distinguir sobretudo dois grandes grupos, não é? E que também é relativamente fácil explicar qual é a diferença entre derrames e varizes. E quando nós avaliamos as pernas e ao passar a mão, por exemplo, eu explico isso para os doentes verem em casa, ao passar a mão, se não sentem nada e só quando vão olhar é que percebem que tem uma zona de derrames, não é? E das aranhas vasculares, então estamos numa fase que nós chamamos de telangiectasias e varizes reticulares, numa fase num grau 1. E para esse tipo de doença, para esse nível de doença, temos o laser transdérmico, que falaremos mais adiante. Claro. Quando ao passar a mão já percebemos saliência, portanto já percebemos que a variz que é maior e que faz uma saliência na pele, então estamos a falar de varizes que nós clinicamente chamamos varizes tronculares, e aí uma outra opção também, uma vez que vamos falar de laser hoje, será uma opção de laser endovenoso, em que nós fazemos a eliminação dessa veia, mas introduzindo uma fibra de laser por dentro da veia. A doença já está mais avançada. A doença já está mais avançada. E este laser transdérmico, em que consiste esta técnica? Por que é que se diferencia? Sim. A grande vantagem dos lasers nos últimos anos é que realmente vieram revolucionar o panorama de tratamentos da cirurgia vascular, não é? Que às vezes estavam ligados assim a uns estigmas antigos de que tinham poucos resultados ou que valeria pouco a pena tratar, e a introdução do laser realmente transformou esse paradigma e veio trazer aqui novas esperanças de tratamento a doentes que às vezes ficam muito desmotivados com tratamentos anteriores que fizeram. O laser transdérmico permite-nos, de uma forma muito seletiva, tratar estes derrames quando às vezes não conseguimos resultados com outras técnicas ou então em associação a outras técnicas e fazê-lo de uma forma confortável, porque o laser é aplicado através da pele. É uma coisa que é feita em consultório, de facto é uma técnica fácil e confortável e que nos permite realmente melhorar os resultados que as técnicas anteriores não nos permitiam atingir. E com bons resultados é numa sessão ou várias sessões? Depende, não é? Pronto, isso realmente vai depender quer do estado em que o doente nos aparece, não é? Em termos de sintomas, em termos de áreas onde vão aparecer os derrames e, sobretudo, também em função das alterações do ecodoppler, não é? Porque do tal exame que falamos, da ecografia inicial, não é? Porque esse exame, que eu disse que é um mapa, não é? Que é o padrão inicial que nós temos que fazer para perceber a progressão da doença e qual vai ser a resposta aos tratamentos, e em função disso estabelecemos um plano de tratamento em que dizemos claramente ao doente, olha, no seu caso, terá que fazer 2 sessões, 3 sessões, 3 intervenções. Pronto, isto é fundamental perceber que realmente é muito diferente e às vezes quando nós vemos, e eu tento fazer esse trabalho nas redes sociais, de mostrar a diferença que é entre ter uma lesão, por exemplo, na parte de fora de uma coxa, ou ter lesões na perna, na coxa, na parte de dentro, que é completamente diferente. Até o local onde os derrames aparecem vai interferir e vai fazer com que a conduta de tratamento seja diferente. Por isso, às vezes, os doentes têm muito esta ansiedade de dizer assim, mas eu faço isto em 2 vezes ou em 3 vezes e fico bem, ou eu quero ficar pronta para a praia e quero tratar isto rapidamente. É muito variável em função realmente da aparência das pernas, daquilo que é pretendido e deste alinhamento também de expectativas que nós temos que fazer com o doente, de uma forma honesta, e explicar que não há perfeição e às vezes nem tudo é execuível, não é? Mas isso também depois se traduz numa relação de confiança entre médico e doente. Se nós formos realmente estabelecermos um plano de tratamento e dissermos assim, olha, na sua situação em concreto, o que é previsível em função de tudo o que nós encontramos nas alterações à observação em exame físico, na conversa que tivemos em consulta, na otimização de fatores de risco, nos resultados da ecodoppler, então, perante a sua situação em concreto, prevemos que seja necessário 2 tratamentos, até 3 pode tratamentos. Combinar os sim, 2 tratamentos? Combinamos técnicas, sim. Combinar as 2 técnicas? Sim, sim. Isso é a grande vantagem, a grande riqueza que temos hoje em dia, não é? Temos uma disponibilidade enorme de técnicas que só precisamos de adequar ao nosso doente em particular, não é? Não há uma fórmula única, não há assim uma receita de bolo que funcione para toda a gente.
mas isso é que acaba por ser rico. Claro, o não é? tratamento a gente personalizado, poder, não é? Adequar A gente poder personalizar e gerir as em função do doente. Sim, gerindo as expectativas. Há o expectativas. risco de recidiva também neste caso? Sim, isso também explicamos, não é? Estamos a falar de uma doença que de nome se chama doença venosa crónica. Pois. Ou seja, é uma doença que não tem cura, portanto, à semelhança de uma diabetes, de uma hipertensão, mas não quer dizer que não tenha tratamento. E aquilo que nós temos que desmistificar é precisamente isso. Tem tratamento, os tratamentos funcionam e são duradouros. O que nós queremos é um tratamento que dure. Não é aquela ideia de vou fazer isto e daqui a 2 meses está tudo igual. Não. Vamos fazer isto, vamos tratar, vamos ficar bem. E se voltar a aparecer, quando voltar a aparecer, que a gente espera que seja o mais tardiamente possível, claro, cá estamos, para ajudar novamente. E é importante também ir mantendo aqui, fazendo alguma manutenção, sim, ou seja, mantendo-se saudável sim, e evitando aqui alguns isso, fatores de risco. Exatamente, por isso é que é importante aquela avaliação inicial, para nós dizermos assim, ok, temos estes fatores de risco assim, em termos de hereditariedade não podemos mudar muito, não é? Se nós temos uma carga genética de alguém na família que tem varizes, isso é imutável, mas, por exemplo, se há um excesso de peso, podemos controlar o peso, não é? Se há, por exemplo, toma de anticoncepcionais, podemos controlar essa parte, que também é um fator importante para o reaparecimento e para o aumento do risco de trombose. Um estilo de vida mais sedentário, que nós podemos corrigir com exercício físico e manobras que podem melhorar o retorno do sangue na direção do coração, também para estimular a saúde venosa. Pronto, e controlando realmente os fatores de risco todos, conseguimos cada vez mais intervalos grandes de tempo em que os doentes passam sem nós, porque a ideia não é o doente ficar dependente de nós, é o doente perceber que nós estamos lá para ajudar, mas não tem que ficar dependente de nós. Não é esse tipo de relação que nós pretendemos hoje em dia na cirurgia vascular. É realmente esta relação de confiança, que eu sei que eu tenho um problema e tenho o meu médico que vai cuidar de mim. Pronto. Isso é maravilhoso. É. Após esta intervenção, há cuidados específicos? Sim, no laser transdérmico os cuidados são muito simples, não é? É um procedimento, como estava a dizer, um procedimento que nós fazemos em consulta. Precisamos ter alguns cuidados na pele, porque o laser vai atuar através da pele, não é? Este laser transdérmico, portanto é preciso ter alguns cuidados com a pele para não termos reações que não pretendemos, não é? E para termos bons resultados. Depois é variável o uso, consoante também se usarmos outras técnicas associadas ou não, é variável o uso de meia elástica, por exemplo, se tivermos que associar, mas normalmente são períodos curtos de tempo e depois lá está. Tudo isso também é estabelecido em consulta, é explicado, é sempre mais fácil assim, não é? Quando a gente sabe, e eu sou médica, mas também sou doente às vezes, não é? Claro. Portanto, quando me explicam as coisas é mais fácil a gente perceber. Eu vou a uma consulta e é-me dito assim, eu tenho, para fazer este tratamento, tenho que hidratar as pernas antes, tenho que trazer uma meia elástica, tenho que estar 2 dias com a meia, ou 3 dias, ou o que for, tenho que estar 1 mês sem apanhar sol. Portanto, isso é tudo definido com grande especificidade numa fase inicial. Pronto, porque assim é tudo mais fluido, é tudo mais fácil. Não é? Claro. E é relativamente fácil tratar. E o resultado depois é melhor. E o resultado é melhor, não é? evidentemente. Que é porque também depois há este compromisso. Pretendem. Sim, porque há este compromisso de relação médico-doente, não é? Isto é um processo a 4 mãos. Portanto, nós fazemos isto com a colaboração dos doentes, não é? Claro. Já agora, tenho uma questão. Nestes dias muito frios, o que é que nós fazemos? Andamos sempre a correr atrás do aquecedorzinho. Sim. Aquecedor muito colado aqui às nossas perninhas, não é? Sim. Estamos a acrescentar um fator de risco à nossa lista para quem já tem esta propensão para as varizes e os derrames ou não? Alexandra, assim estabelecido em termos de Ai, que boa notícia. livros. Não, às vezes, olha, isso é uma coisa frequente, porque às vezes as pessoas culpam-se muito, sobretudo as mulheres, culpam-se imenso de imensas coisas e eu particularmente gosto de aliviar essa carga quando as pessoas vêm culpabilizadas porque passam muito tempo com as pernas cruzadas ou porque passam com os aquecedores ou porque tomam banho de água quente. Portanto, culpabilizam-se muito daquilo que aparece porque acharam que não fizeram o que deviam fazer. E isso também é a parte boa da gente poder dizer assim, não fez nada de errado, não é esse o problema. Olha, herança familiar, pronto, lá está, há fatores que a gente pode corrigir, não é? As gravidezes, eu estimulo toda a gente a ter meninos, não é? Por causa disso que não vai. Pronto, deixamos a culpa para aí. Sim, pronto, mas também alivio, mas também quando as pessoas dizem que não têm filhos e manifestam alguma tristeza com isso, claro. Eu também brinco a dizer assim, pronto, pelo menos é menos um fator para ter varizes. Claro. Pronto, é fazer esta gestão, não é? Mas claro, sobretudo desculpabilizar as pessoas, porque há muitas culpas assim que as pessoas assumem e que não correspondem à verdade. Isso é muito importante. Muito obrigada por ter estado aqui connosco, Sra. Doutora. Vamos obrigada, ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos. Muito obrigada. Portanto, a doutora Sandrina Braga, médica especialista em cirurgia vascular no Grupo de Trofa Saúde, Hospital Braga Centro, Braga Sul e também Alfena. Queremos agora saber quais são as suas questões, também relacionadas com este assunto, outras que digam respeito a esta área da medicina. 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar. Tem também disponível o endereço de e-mail consultório @portocanal.pt. Até já.